capacitação tecnológica em suinocultura. Hoje é dia de aula prática. Vamos ver como é a coleta do sêmen e o manejo em laboratório para garantir um produto de qualidade. Olá pessoal, nós estamos aqui na Fazenda Chuá, em Patos de Minas, e hoje nós vamos discutir a respeito da produção de doses inseminantes para utilizar na inseminação artificial em suínos. Nós vamos discutir a respeito de todo o processamento das doses, do alojamento dos machos e toda a manipulação do ejaculado dentro do laboratório até a produção então das doses que serão utilizadas nas granjas. Na central de inseminação, nós alojamos os animais mais valiosos financeiramente dentro da cadeia produtiva de suínos, num valor individual, e também os animais que são responsáveis pelo grande melhoramento genético nas características de ganho de peso, conversão alimentar e qualidade de carne dentro da cadeia produtiva. Para alojar esses machos, então nós precisamos trabalhar e preferencialmente trabalhar com os animais alojados em baias. As baias devem ter um piso que não seja abrasivo ao casco dos animais, devem ter pontos de alimentação e ponto de água dentro desta baia e uma parte vazada para a drenagem adequada dos dejetos, promovendo um ambiente de baixa umidade e de higiene dentro do alojamento desses animais. Então nós trabalhamos aqui com uma instalação que proteja especialmente o aparelho locomotor, que é especialmente sensível nos suínos e que garanta o conforto geral desses animais dentro do alojamento. Outro ponto importante para machos é a ambiência. Então trabalhar com instalações que sejam bem ventiladas e que promovam a manutenção da temperatura próxima da zona de conforto térmico desses animais, que é em torno de 18 a 22 graus. O procedimento que antecede a coleta de sêmen suíno é o esvaziamento do líquido que fica no divertículo prepucial. Então esse líquido é altamente contaminado e é uma das principais fontes de contaminação para o ejaculado suíno. Esse trabalho ele é feito na gaiola de pré-limpeza, que é essa estrutura então que fica fora da sala de coleta e que deve ter papel, toalha à disposição e um ambiente de fácil limpeza após o término desse procedimento. O procedimento de esvaziamento do divertículo prepucial é feito por pressão manual, como o Thiago está demonstrando para a gente aqui. Então a gente faz a retirada de todo o líquido que fica dentro do divertículo, que são restos de urina, células de descamação, bactérias, e faz um processo de secagem com papel toalha. A gente não recomenda que se utilize água nesse momento, porque depois daqui o macho vai para o manequim e faz o salto no manequim. E pode ter pingos de água então caindo dentro do copo, escorrendo do corpo do animal. O procedimento de coleta de sêmen, então o macho é conduzido aqui para a sala de coleta, ele realiza o salto no manequim e inicia o processo de exposição do pênis. Nesse momento é realizada a apreensão nesse método de coleta de sêmen manual, então por pressão manual.
e inicia-se o processo de descarte dos primeiros jatos do ejaculado, que são uma porção mais contaminada, então uma porção de limpeza da uretra. Após a apreensão do pênis, então por pressão manual, a gente realiza o descarte dos primeiros jatos desse ejaculado, mais uma vez lembrando então que eles são os jatos de limpeza da uretra, preparando a uretra para a passagem do sêmen. Após isso, o sêmen, a fração rica e a fração pobre do sêmen são coletados no nosso copo de coleta, e aguarda-se o final da ejaculação e a descida do macho do manequim. Um dos pontos mais importantes para evitar a contaminação bacteriana do ejaculado é exatamente deixar a extremidade do pênis livre para que não exista contato do sêmen que está sendo coletado com a luva do coletador. É importante que se utilize luva de vinil e que tenha contato apenas com o pênis do macho, que nós tenhamos o cuidado de não encostar essa luva em nenhuma outra superfície que não seja o pênis do macho. Então o ejaculado deve ser coletado diretamente dentro do copo e a fração gel vai sendo retida pelo filtro. Para o salto do macho no manequim, é muito importante que o manequim esteja na altura adequada para o tamanho do animal. Como nós trabalhamos nas centrais de inseminação com animais de diferentes idades, eles também precisam de uma regulagem diferente de altura para facilitar o salto e fazer com que ele permaneça todo o tempo necessário no manequim sem desconforto. O manequim precisa ser de uma estrutura firme para que o macho permaneça sobre ele. Se ele sentir instabilidade, ele provavelmente vai fazer uma descida precoce e nós vamos coletar menos espermatozoides do que coletaríamos no ejaculado total. Também deve ter uma estrutura de fácil lavagem, fácil desinfecção, para que ao final do dia, ao final de todas as coletas, seja realizada a lavagem e a desinfecção completa de todo o ambiente da sala de coleta e também do manequim. Dentro do laboratório, nós estamos então na área limpa da central de inseminação. Ela deve ter essa janela de comunicação com a área de coleta por onde nós passamos o sêmen. Então, o ejaculado coletado, ele vem para dentro do laboratório no copo isotérmico. É importantíssimo que a gente mantenha todo o cuidado para que não ocorra choque térmico com os espermatozoides. No filtro colocado no copo, nós fazemos a retenção da porção gel. E a partir do momento que chega no laboratório, nós realizamos o descarte dessa porção e iniciamos imediatamente todos os procedimentos de avaliação do ejaculado coletado. O primeiro deles é realizar a homogeneização desse ejaculado coletado para que a gente tenha uma boa amostra para avaliar a concentração desse sêmen, o número de espermatozoides por ml do ejaculado coletado. A amostra coletada para a realização da avaliação da concentração, então ela é
rediluída numa quantidade pré-definida de líquido, dependendo do equipamento que estiver sendo utilizado para a realização da concentração. Nessa central de inseminação, nós utilizamos a câmara de Neubauer, mas nós temos também a opção do espermodensímetro e do fotômetro para determinar a concentração do ejaculado, que é parte fundamental para a definição de quantas doses nós faremos a partir de cada ejaculado. Após essa realização de amostra para concentração, nós passamos para a avaliação da motilidade espermática. Nós precisamos trabalhar com ejaculados com mais de 70% de motilidade para obter os melhores resultados de taxa de aparição e de número de nascidos nas centrais de inseminação. É adequado fazermos pelo menos 3 avaliações dessa motilidade, sempre com uma gota pequena entre lâmina e lamínula. Essa gota deve permitir a avaliação de quantos espermatozoides móveis nós temos por campo. Uma estimativa, então, de percentual de espermatozoides vivos e móveis em cada campo observado. As lâminas que são utilizadas, elas precisam estar a uma temperatura entre 34 e 35 graus para que a gente consiga uma boa avaliação da vitalidade, então da motilidade desses espermatozoides. A montagem da câmara de Neubauer, então, nós precisamos ter os cuidados que seguem exatamente a recomendação técnica. Nós avaliamos, então, entre lâmina e lamínula, então, entre a câmara de Neubauer e uma lamínula específica para esse procedimento, e depois colocamos uma gota entre essa lâmina e lamínula e vamos avaliar no microscópio, contar o número de espermatozoides para determinar a concentração do ejaculado. Ainda nas avaliações do ejaculado, nós vamos fazer a pesagem do ejaculado coletado para fazer uma estimativa do seu volume. Esse dado é coletado numa balança normal, com precisão de 1 grama, e juntamente com o número de espermatozoides por dose, vai nos dar então a quantidade de doses que poderão ser utilizadas, poderão ser feitas com esse ejaculado. Para a manipulação do sêmen suíno é fundamental sempre que a gente tenha muito cuidado a respeito das temperaturas. Então nós monitoramos a temperatura do ejaculado desde a sua chegada dentro da central de inseminação, mas principalmente próximo do momento da sua diluição. Além disso, nas bancadas, nós trabalhamos sempre com materiais que sejam isolantes, então nós evitamos o contato do sêmen com a bancada fria ou com qualquer outro material que possa estar gelado ou com temperatura inferior ou superior à temperatura do sêmen. Já iniciando o processo de diluição do sêmen, então após a coleta da amostra para determinação da concentração, nós fazemos o primeiro passo da diluição, que é a pré-diluição. Então sempre considerando temperatura de diluente, temperatura do ejaculado, para que não exista uma diferença superior a 1 a 2 graus entre os dois, nós vamos coordenar esse processo duplicando o volume do sêmen coletado. Se nós coletamos 200 ml de ejaculado, nós vamos completar com 200 ml de diluente, já preparando os espermatozoides para o processo posterior de diluição total. Esse é um processo muito importante para evitar choque osmótico após a diluição. Para o processo de diluição final do sêmen, após calculado o número de doses, então nós passamos o ejaculado pré-diluído para um recipiente maior que comporte o número de doses e o volume necessário, e após isso vamos lentamente adicionando o diluente para fazer então o volume final e o número de doses desejados. Para esse procedimento é fundamental que não exista choque térmico. Então todo o procedimento tem que ser feito com materiais aquecidos para que os espermatozoides não tenham contato com superfícies mais frias ou mais quentes que a temperatura em que estiverem no momento do processamento. Então nós vamos
fazer uma nova conferência da temperatura. Esse processo realmente é fundamental para a qualidade da dose inseminante e depois lentamente vamos colocando, adicionando o diluente até atingir o volume necessário. Após o procedimento de diluição, nós esperamos 1 a 2 minutos para que o sêmen descanse e realizamos uma nova avaliação de motilidade pós-diluição para garantir então que nós temos doses inseminantes com pelo menos 70% de motilidade. Para a montagem do copo de coleta, que vai ser utilizado então na coleta do sêmen, nós temos duas opções e devemos optar sempre por trabalhar com materiais descartáveis. A primeira opção é trabalhar com um copo descartável. Todos esses materiais não podem ser tóxicos aos espermatozoides, obviamente. Nós vamos utilizar então na montagem a colocação do copo de coleta dentro do copo isotérmico. Após isso, vamos utilizar a montagem do filtro para reter a porção gel do ejaculado, sempre trabalhando de forma a encostar o mínimo possível nesse material que vai entrar em contato com o sêmen. Então, as nossas mãos devem sempre trabalhar apenas na borda desse filtro e não no material, não na parte que vai entrar em contato com o sêmen. Nós normalmente utilizamos essas borrachinhas para prender o filtro ao copo e temos então a montagem do copo de coleta. A gente sempre deve proteger após essa montagem com a tampa e guardar em local aquecido para que esteja a temperatura adequada de 35 graus aproximadamente no momento da coleta. Nós podemos também utilizar saquinhos de material que não seja tóxico aos espermatozoides na montagem dos copos de coleta. É muito importante que a gente tome cuidado para que a mão não seja colocada na parte interna do saquinho, evitando contaminações. Também não é desejável que se sopre dentro desse saquinho para ajustar ao copo. É importante sempre trabalhar com esses movimentos, então, para liberar o saquinho, colocar dentro do copo, ajustar as bordas, sempre com cuidado para não encostar a mão na parte interna do saquinho. Após isso, nós vamos trabalhar da mesma forma com a montagem do filtro, prender com essa borrachinha. E também está montado o copo de coleta. A preparação para a coleta, então, passa também pela colocação das luvas na mão do coletador. Nós devemos trabalhar com a luva de vinil, então, sendo colocada primeiramente na mão. Essa luva não deve entrar em contato com nenhuma outra superfície que não seja a mão, posteriormente o pênis do macho. E sobre essa luva nós utilizamos então uma sobreluva protegendo para o momento da coleta. Essa sobreluva então deve ser colocada dessa forma e vai ser utilizada no procedimento de pré-limpeza do macho. Posteriormente, no momento da coleta, quando existir a exposição do pênis, então essa sobreluva é retirada, descartada, ficando com a luva de vinil completamente limpa para o procedimento de coleta. Esse é um ponto fundamental para a redução da contaminação bacteriana da dose. A última fase, então, é o envase das doses inseminantes. Nós vamos trabalhar aqui sempre com materiais aquecidos e nós utilizamos nessa central de inseminação as doses, então, com 80 ml, 3 bilhões de espermatozoides. As garrafinhas que vão ser utilizadas como embalagens para o sêmen devem estar aquecidas e da mesma forma como todos os materiais. E as doses envasadas são coletadas sobre essa bancada, protegida com esse isopor para que não exista o contato então com a pedra da bancada. Após esse procedimento, a gente tem então produzidas as doses inseminantes com sua garantia assegurada e prontas para serem levadas até a granja e serem utilizadas na inseminação artificial das matrizes.
Nessa aula nós vimos toda a parte de alojamento dos machos na central de inseminação, a coleta do sêmen suíno, a diluição, todo o processamento do ejaculado, até a produção das doses inseminantes para serem utilizadas nas granjas. Eu agradeço a atenção de vocês e espero revê-los numa próxima oportunidade.